O Mundial de Clubes da FIFA está chegando e não são apenas Palmeiras, Bayern de Munique e os outros 4 participantes que estão de olho nessa competição. Para a Globo, ela virou uma questão de honra para mostrar como ela é forte no futebol. Você vai entender tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Muito bem, pessoal, como você sabe, a Globo largou a Libertadores da América no meio da competição em 2020 por causa da pandemia do coronavírus, alegou aí a forte alta que o dólar teve frente ao real e por causa disso o contrato acabou ficando muito mais caro para a emissora. Ela optou por, de forma unilateral, rescindir e aí a Conmebol não aceitou nenhuma proposta menor que a Globo tinha feito na época, resolveu vender o pacote de TV aberta para o SBT. Moral da história, o SBT ficou sozinho com a transmissão da primeira final paulista da história da Libertadores da América. Palmeiras e Santos se enfrentaram no último sábado no Maracanã e com o gol do Breno Lopes, praticamente no último minuto, o Verdão garantiu o bicampeonato da competição continental. Garantiu também uma vaga no Mundial de Clubes. Só que agora a coisa muda de figura. O SBT não tem os direitos de transmissão do Mundial, como a gente falou em outro vídeo, não está atrelado uma coisa na outra, senão a TNT Sports poderia transmitir o Mundial, já que ela exibiu o Bayern na Liga dos Campeões da Europa. A realidade é que agora a Globo tem a exclusividade porque essa competição faz parte daquele mesmo pacote da FIFA que inclui desde a Copa do Mundo até as competições de base, o Mundial Sub-17, o Mundial Sub-20, tudo o que rola da entidade máxima do futebol mundial no Brasil pertence à Globo, mesmo com aquela questão da parcela que eles atrasaram o pagamento em 2020, que foi parar na justiça. Esse acordo não foi rescindido, a Globo segue dona desses direitos aqui no Brasil. E para dar essa resposta, para mostrar que ainda é líder quando se fala em cobertura de futebol no país, a Globo preparou uma transmissão especial para esse Mundial de Clubes. Para começar, antes mesmo da Libertadores terminar, a Globo já tinha mandado 2 repórteres para fazer a cobertura no Catar, o André Hernan e o Renato Petres. Eles já estavam lá, fosse quem fosse, Palmeiras ou Santos, para fazer essa cobertura. O que a gente soube de maneira oficial apenas depois da definição do Palmeiras como representante brasileiro é que a Globo vai transmitir para a rede nacional esse Mundial de Clubes, mas só os jogos do Palmeiras. Por enquanto, nenhuma informação, acho até que não vai acontecer de transmitir, por exemplo, o jogo do Bayern de Munique, que vai rolar na segunda-feira, no dia 8 de fevereiro. Um pouco antes da final da Libertadores ser realizada, o Gabriel Wacker trouxe no All Sport a informação de que a Globo ia sim transmitir em rede nacional. Mas a emissora só deixou para anunciar isso depois da final da Libertadores, inclusive fazendo já uma chamada toda especial, personalizada para a torcida do Palmeiras, para tentar já mexer com o emocional do torcedor que vai em busca aí desse título mundial. Só que os jogos que antecedem aí a semifinal vão ser transmitidos apenas no Sport TV. O jogo entre o San Hyundai, da Coreia do Sul, e Tigres do México abre a competição e ao mesmo tempo define quem vai enfrentar o Palmeiras na semifinal. Esse jogo vai ser realizado agora, na próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro, às 11 horas da manhã no horário de Brasília. O Sport TV escalou o Jader Rocha para fazer essa narração. E lembrando, trata-se de uma rodada dupla, porque às 2 horas da tarde, com narração do Júlio Oliveira, o Sport TV transmite o duelo entre o dono da casa, o representante do país sede, o representante do Catar, o Al do Rail, contra o Al Ahly do Egito. Esse jogo vale uma vaga para enfrentar o Bayern de Munique na outra semifinal. Esse Al do Rail do Catar é o time onde joga o Dudu, ídolo do Palmeiras, que deixou a equipe alviverde no meio do ano passado. E o que me chamou a atenção é que a Globo anunciou que vai transmitir os jogos do Palmeiras. Então, será que ela está garantindo, já que mesmo se a equipe alviverde não passar da semifinal, vai mostrar a decisão do terceiro lugar? Isso em outras competições aconteceu de forma regionalizada, Quando o Internacional perdeu em 2010, a Globo até mostrou o jogo do terceiro lugar, mas só para o Rio Grande do Sul. Abriu mão de mostrar, por exemplo, o Internazionale e Mazembe naquela decisão. E se por um lado eu trouxe uma má notícia, de que só os jogos do Palmeiras vão estar na TV aberta, você não vai poder conferir o Bayern na segunda-feira à tarde, vou trazer uma boa notícia para tentar dar uma compensada. Não vai servir muito no jogo da semifinal entre Palmeiras e o vencedor de Tigres e o San, porque vai rolar no domingo às 3 da tarde, já falo sobre esse jogo também. Mas para a grande final, se o Palmeiras estiver lá, se o Palmeiras passar pela semifinal, esse jogo vai acontecer num dia de semana, num dia de trabalho, às 3 horas da tarde, em pleno expediente. E a Globo, nos jogos que ela vai exibir na TV aberta, também vai abrir esse sinal de graça no Globoesporte.com, que agora se chama o ge.globo. Então você vai poder acompanhar no celular, naquela telinha de canto do computador, vai estar rolando a transmissão lá com imagens ao vivo. Mas o primeiro passo, o jogo que já está garantido, a gente falou de uma suposta final, o Palmeiras primeiro precisa chegar lá, mas o Verdão já está confirmado na semifinal, que vai acontecer no próximo domingo, dia 7 de fevereiro, às 3 horas da tarde também, no horário de Brasília, contra esse time que eu falei, o vencedor do Tigres ou o San Hyundai. De qualquer forma, para fazer essa transmissão, a Globo fez uma modificação. Num vídeo que eu publiquei aqui em janeiro, a gente tinha dúvida ainda do que a emissora ia fazer com os jogos do Campeonato Brasileiro, que também tem rodada naquele dia.
A solução encontrada pela Globo foi adiar os jogos Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians e Atlético Paranaense, que iriam rolar no dia 7 às 4 horas da tarde. Aí eles vão para o dia 10, que é a quarta-feira, às 9h30 da noite, outro dia e horário muito tradicional já nas transmissões da Globo. Foi apenas uma questão de ajustar o calendário. Com isso, o Palmeiras fica com a grade tranquila, fica com a grade livre e a Globo vai poder exibir essa partida sem maiores preocupações. Até agora a emissora não se pronunciou sobre o que vai exibir depois do jogo do Palmeiras, até porque a gente tem que lembrar também a possibilidade de rolar uma prorrogação, pênaltis e tudo mais. No que vem antes, na grade de programação, a Globo decidiu antecipar o início da temperatura máxima e também dessa edição especial do The Voice que está rolando agora. A Globo está fazendo um esforço muito grande para provar que ela é ainda a mais forte no futebol, que tem a melhor cobertura jornalística, e isso ficou muito claro já no próprio Palmeiras e Santos da Libertadores. Sem ter direito de transmissão, a emissora armou no Sport TV uma baita cobertura que rolou no pré e no pós-jogo, e segundo também informação trazida pelo Gabriel Wacker no All Sport, o Sport TV liderou a audiência na TV paga a partir das 7h30 da noite, apenas meia hora depois que a partida tinha sido encerrada. Lembrando que o canal que transmitiu o jogo na TV paga, que foi o Fox Sports, mandou os seus usuários, os seus assinantes, os seus espectadores para a ESPN, não fez pós-jogo. Mandou assistir lá no Sport Center, depois rolou linha de passe. Ou seja, por causa dessa estratégia da Disney de tirar o máximo do Fox Sports e encher a audiência da ESPN, você fez o quê? O torcedor pegar o controle remoto. O mesmo controle remoto que aperta o número da ESPN Brasil pode apertar o do Sport TV, que o torcedor de time brasileiro é muito mais acostumado quando vai ver jogo. O torcedor do Palmeiras hoje pode lembrar mais da TNT, porque desde 2019 esse é o canal que mostra os jogos da TV paga do Campeonato Brasileiro. Mas muita gente no subconsciente, quando se fala em futebol brasileiro, em repercussão, se lembra do troca de passe, se lembra do Sport TV. Então foi muito arriscada, eu não achei legal essa estratégia não, só para manter aquela coisa de que o Fox Sports agora só tem eventos ao vivo, não tem nenhum programa. O que você faz? Acaba expulsando o espectador. E aí, se ele não tiver ESPN Brasil no pacote, por exemplo, ele vai para onde tem o Sport TV, que fez uma grande cobertura. A gente tem que lembrar aqui, foi a única emissora que ficou até mais de 2 horas da manhã acompanhando o desembarque do Palmeiras em São Paulo, a chegada na academia de futebol. Tudo isso o torcedor palmeirense na televisão só pôde acompanhar no Sport TV. Já foi uma demonstração disso que a Globo está querendo mostrar, né? Que é a mais forte quando se fala em uma grande cobertura e vai querer provar agora também no Mundial de Clubes. E eu vou aproveitar esse vídeo para dar um bônus já aqui, trazer as informações de audiência do SBT. No vídeo que eu publiquei na noite do último domingo, eu falei sobre a audiência que a emissora do Silvio Santos conseguiu em São Paulo. Agora a gente tem os números do Ibope para outras praças do país. Na média nacional, que é o painel nacional de televisão, essa é a audiência mais abrangente que existe. Não há uma medição em todas as capitais, em todas as praças. São consideradas 15 maiores praças do país. Não são 15 capitais, porque uma delas, por exemplo, é Campinas, que também fica no estado de São Paulo. Mas, de qualquer forma, o SBT conseguiu um grande número, 18 pontos no painel nacional de televisão. Um grande número para os seus padrões, mas que foi muito mais baixo do que a Globo conseguiu, mostrando a final entre Flamengo e River Plate em 2019. A diferença ficou em quase 100%. A Globo praticamente tinha o dobro da audiência no painel nacional de televisão. Mesmo em São Paulo, no último vídeo eu já tinha falado dos 25 pontos de média, esse número foi confirmado no consolidado, foi uma menor audiência do que a Globo tinha dado com Flamengo e River Plate, porque foram 33 pontos em 2019 na praça da região metropolitana paulista. Vale sempre a gente lembrar, não há comparação possível entre o alcance da Globo e o alcance do SBT, porque a Globo é a maior emissora do país. Muita gente nos comentários dizia, mas o SBT transmite no YouTube, então ele está perdendo pontos para aqui. Não está perdendo pontos por aqui. O YouTube não é restrito a São Paulo, então não é comparável com a audiência apenas da região metropolitana. O YouTube está aberto para qualquer lugar do Brasil, o sinal só é bloqueado no mundo por uma questão de direitos, então em qualquer parte você contaria um número. Se é para fazer alguma comparação, a gente teria que fazer comparação com o painel nacional de televisão, onde cada ponto representa pouco mais de 700 mil pessoas. Então, se uma live no YouTube está rendendo 1.400.000, o que é muito, dificilmente isso acontece num jogo que está na televisão, dificilmente 1.400.000 pessoas vão escolher o jogo da televisão num dia normal, num sábado, né? Não é um dia de semana, de expediente e tudo mais, para assistir na internet, a gente estaria falando de apenas 2 pontos no painel nacional de televisão. Então não foi isso que tirou a audiência do SBT. E até para comparar também, a gente não poderia esquecer que na Libertadores, quando era da Globo, a emissora abria o sinal no Globoesporte.com, ou seja, também tinha uma transmissão paralela, simultânea, de graça na internet. Uma outra questão que as pessoas falam muito também é que o Fox Sports tirou a audiência do SBT. Bom, Flamengo e River Plate também foi transmitido pelo Fox Sports.
Dessa vez a emissora teve na métrica de TV paga, informação também trazida pelo Gabriel Wacker no All Sport, foram aí 7 pontos. Só que 7 pontos não são 7 pontos de TV aberta. Não se faz nenhuma comparação entre uma e outra. Mas se é pra gente fazer aqui uma conta de padaria, 7 pontos na métrica de TV fechada seriam equivalentes mais ou menos a 2, no máximo 2,5 pontos de TV aberta. E isso no painel nacional de televisão. Ou seja, se o SBT teve 18, você está falando que se tivesse sem a Fox, ele teria conseguido mais. No máximo seria 20, e se contar o YouTube muito bom, 21, 22, nem perto aí dos mais de 38 que a Globo marcava quando era uma final do Flamengo e River Plate transmitida para todo o Brasil. Outra coisa que muita gente falou, mas é porque era o Flamengo e agora Palmeiras e Santos, eles não têm muita torcida e tudo mais. Mas o SBT, e aí é uma prova do que eu tô falando sobre alcance, o SBT não conseguiu ganhar da Globo quando o Flamengo esteve no mata-mata de Libertadores contra o Racing, 2 jogos emocionantes, e mesmo assim, enquanto a novela repetida, A Força do Querer, esteve no ar, em nenhum momento o SBT chegou perto de liderar no Rio de Janeiro. Mas é porque o Fox Sports transmitia e tudo mais. Mais uma vez a gente fala, TV paga no Brasil não tem representatividade para tirar tantos pontos quanto as pessoas acham de emissoras de TV aberta. Muito mais gente tem acesso e acaba tendo a TV aberta como única opção para ver futebol. Então tira, mas não tira tanto assim, não é suficiente para explicar alguns números que acontecem. Considerando aí a final do último sábado, a praça que teve maior número de pontos no Ibope pro SBT foi Manaus, foram 26. Aí veio São Paulo com 25 pontos, na sequência Fortaleza com 22 e Brasília marcando 20. Os piores rendimentos do SBT ainda foram até que bons, nenhum abaixo de 10 pontos no Ibope. Em Curitiba e Belo Horizonte foram 14 pontos para o SBT em cada uma delas. Em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, no arredondado, 12 pontos para o SBT. Como eu já disse outras vezes aqui, para a emissora do Silvio Santos foi um placar espetacular, não tem o que se falar do SBT. Realmente foi incrível para os parâmetros de uma emissora que está cada vez pior no Ibope com a sua programação normal. Se alguém tem que ser cobrado porque a Libertadores perdeu alcance, etc., é a Conmebol. E como eu também expliquei no vídeo passado, ela não parece estar insatisfeita, mesmo porque agora os seus parceiros comerciais, os seus patrocinadores oficiais da competição, estão aparecendo o tempo todo na transmissão do SBT, e antes a Globo escondia, ela não deixava aparecer, por exemplo, nos GCs, não fazia as inserções de patrocínios que a Conmebol faz hoje no SBT, e aí é uma conta até simples de fazer, é melhor você aparecer muito para 25 pontos em São Paulo, do que não aparecer nada para 35 na Globo. Então, nesse ponto de vista, a Conmebol está satisfeita. Quem tem que ficar satisfeito ou não, quem tem que dizer, não sou eu, são os clubes, né? Eles negociam patrocínios em valores muito altos, caso do Palmeiras com a Crefisa, do Flamengo, o próprio Santos fechou um acordo pontual com o Fortnite para esse jogo, eles fecham acordos. Será que os patrocinadores gostam da exposição do SBT? Será que eles não preferiam a Globo? Isso tudo é uma questão que eles vão saber responder no futuro. O que é fato, e aí a gente pôde avaliar no último sábado, é que o SBT demonstrou competência aí para fazer a sua transmissão, para fazer um pré-jogo grande, um pós-jogo também grande que chegou até o SBT Brasil, conseguiu mostrar a capacidade da emissora pontuar novamente acima dos 30 em São Paulo, coisa que não acontecia desde Harry Potter estreando em 2004, foi realmente um espetáculo para os termos do SBT. Claro que o torcedor vai falar as coisas mais clubistas possíveis, o meu time dá mais audiência que o seu, não, mas o seu perdeu quando foi do SBT. Tudo isso aí é discussão de bar, é discussão de rede social. Aqui nesse canal a gente tem que explicar as coisas como elas são, dentro de um contexto, com os números. Eu espero que vocês estejam gostando, curtindo esse trabalho que a gente faz aqui. Se tá gostando, já deixa o seu like aqui no vídeo para o YouTube entender que você curte esse conteúdo de mídia esportiva. E se ainda não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí, ativa as notificações do sininho, tem outros vídeos para você conferir aqui também. A gente vai acompanhar agora essa cobertura especial aí que a Globo vai fazer no Mundial de Clubes. Vamos ficar de olho nos resultados do Ibope, lembrando que não é um horário tradicional para a grande final. No domingo até vai ser mais parecido com o que a gente tem no Campeonato Brasileiro no dia a dia, mas a grande decisão vai ser, como eu falei, no horário de trabalho, em pleno expediente. A gente não espera que a Globo tenha, assim, números estratosféricos de audiência como seria numa quarta-feira à noite. Pode ter certeza que uma final em São Paulo, entre Palmeiras e Bayern, se for o caso, né? Palmeiras tem que passar primeiro, mas se for o caso, a Globo vai comemorar com certeza uma audiência que chega perto dos 30 pontos, que passar dos 25. Lembrando que aqui na região metropolitana de São Paulo, o Flamengo mesmo não deu tanta audiência na semifinal do Mundial de Clubes de 2019, que para efeito de comparação, claro, não era a final contra o Liverpool, mas era o jogo que aconteceu num dia de semana à tarde, horário de expediente. Eu vou esperar vocês aqui no próximo vídeo pra gente continuar falando, lembrando que em fevereiro a gente deve ter finalmente o resultado da licitação da UEFA Champions League, estamos todos apreensivos,
esperando para saber se vai ficar ainda na TNT Sports, no Facebook, se a Globo vai querer pegar para ela, se o SBT vai ter feito proposta, se os canais Disney, que durante tantos anos transmitiram com a ESPN Brasil a competição aqui, vai ter força para retomar esses direitos, e também outras questões que estão abertas aí no mundo dos direitos de transmissão, como por exemplo a Fórmula 1. Não sai essa definição, todo mundo me pergunta aqui, vamos Liberty Media, vamos negociar logo esses direitos, porque os fãs da Fórmula 1, como vocês podem ver, eu sou um pouquinho, estamos todos querendo saber onde assistir a competição em 2021. Então, te espero aqui no próximo, um grande abraço para você e até lá!